verso 11 ao verso 15. Êxodo capítulo 2. Obrigado, Ministério de Louvor, viu? Deus abençoe. Esses meninos é uma benção, né? Tocaram cedo, estão tocando agora. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Coloque na NVI, por gentileza. Agora as referências é na NVI, amém? Está escrito: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, eu vou repetir. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, diga comigo assim: ele não viu ninguém. Matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. E você diz amém. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Nesta noite nós estamos reunidos aqui, Senhor, como igreja, te adorando, bendizendo o teu nome, porque louvado seja o Senhor para todo sempre. Nesse momento, ó Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Fala conosco por meio da revelação da Sagrada Escritura, Senhor. E que através da tua palavra o Senhor venha nos consolar, nos edificar e nos exortar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, de Êxodo, capítulo de número 2, nós vamos encontrar a história de quando Moisés, agora já adulto, porque a partir do verso 11, já não é mais o Moisés menino. A partir do verso 11, já não é mais o Moisés colocado em um cesto e depositado nas águas do rio Nilo. Não. Essa fase já passou. Nós já estamos falando de um homem que acabou de completar 40 anos. É por isso que o texto diz: e Moisés sendo já adulto. Moisés cresceu no palácio egípcio, foi criado pela filha de Faraó,
aprendeu toda a ciência disponível do Egito. Moisés cresceu naquela cultura, mas Moisés não esqueceu a sua origem, pois ele não era egípcio, ele era hebreu. E como ele não esqueceu a sua origem, certo dia ele foi ver como seus irmãos estavam. E ele viu quanto seus irmãos eram maltratados, pois eles eram escravos. E a Bíblia diz que Moisés, ele se deparou com uma cena. Uma cena que mexeu profundamente com ele. Ele viu um egípcio maltratando um de seus irmãos. É nesse momento que Moisés, ele olha para os lados. Moisés, a Bíblia diz que ele olhou para todos os lados. E a Bíblia diz que ele não viu ninguém. Então, com a certeza de que não tem ninguém me vendo, ele decide então matar o egípcio. Só que na verdade ninguém estava vendo na horizontal. Porque na vertical tinha alguém olhando para ele. Moisés achava que ninguém tinha visto quando ele matou o egípcio. E talvez ele pensasse que a injustiça que ele tentou corrigir ficaria impune. Mas a sua ação impensada teve consequências. Pergunte por quê? Porque alguém viu. E mais do que alguém, Deus viu. Eu vou repetir, Deus viu. Quantos de nós, muitas das vezes, vivemos como se certas atitudes nossas passassem desapercebidas perante Deus? E nós temos que entender que Deus vê o que nós fazemos em segredo. Essa é a primeira verdade que eu e você precisamos compreender nesta noite. É que Deus vê o que fazemos em segredo. Olha o que diz Hebreus capítulo de número 4, versículo 13. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 13. Está escrito: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus, Ele está vendo tudo. Não existe um lugar que Deus não vê. Moisés,
ele tentou fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas ele queria tanto aquela certeza de que não tem ninguém vendo. E quantos de nós queremos resolver algumas coisas no secreto? E aí eu e você precisamos entender que Deus está lá, no secreto. Deus está lá no secreto. Olha o que diz Salmo 139. Salmo 139, versos 7 ao 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não existe um lugar. Certa vez um jovem chegou em mim e falou assim: quer dizer que agora que eu sou cristão não posso fazer nada? E eu perguntei: fazer o quê? E ele disse: quer dizer que agora eu não posso mais beber. Quer dizer que agora eu não posso mais sair assim, né? Com as meninas, assim, que nem eu saio, assim. Daquelas namoradas, né? Quer dizer que agora é assim, pastor, não pode fazer nada. Eu falei para ele assim: lógico que você pode. Você pode fazer o que você quiser. Ele falou: mas eu posso então pecar? Eu falei: lógico que pode, ué. Aí eu disse: mas só tem um lugar que você pode fazer isso. Eu percebi que ele se encheu de esperança. Eu falei: só tem um lugar. E ele perguntou: aonde? Eu respondi: aonde Deus não vê. Aonde Deus não vê, aonde os olhos dele não alcançam, você pode fazer o que você quiser. Aí eu percebi que ele ficou triste. Tudo me é lícito, Paulo disse, mas nem tudo me convém. E o que é que não convém? Aquilo que me afasta da presença do Eterno. Isso não me convém. E às vezes nós estamos tão preocupados com o que as pessoas vão achar, que muitas das vezes nós queremos esconder. E nós nos esquecemos que diante daquele que prestaremos conta, não tem como esconder nada. Por quê? Porque Ele habita no secreto. Ele vê o que fazemos em segredo. E é interessante que Deus, Ele vê tanto mal quanto bem. Eu vou repetir isso aqui. Deus, Ele vê tanto o mal quanto bem.
Deixa eu chamar sua atenção para algo. Uma coisa é a nossa reputação. Outra coisa é o nosso caráter. Às vezes nós queremos esconder a nossa verdadeira face. Queremos esconder algumas coisas das pessoas, e não é porque estamos preocupados com o nosso caráter. Na verdade, nós estamos preocupados com a nossa reputação. Porque nós queremos manter aquela reputação. E nos esquecemos que Deus, o critério de julgamento de Deus, não é sobre a nossa reputação, é sobre o nosso caráter. Porque o caráter revela quem somos. Eu vou repetir, o caráter revela quem somos. Você não pode avaliar alguém pela reputação. Porque às vezes aquilo que é mostrado não tem nada a ver com aquilo que a pessoa é de fato. Olha para essa pessoa que está próxima a você e pergunta assim para ele, pergunta para ela assim: você está entendendo? Por que de vez em quando Deus resolve trazer luz sobre algumas situações? E aí as pessoas se escandalizam, as pessoas ficam escandalizadas. Por que de vez em quando nós somos surpreendidos por alguns escândalos? Quando Deus resolve jogar o farol em cima daquilo que está nas trevas. É porque aquela pessoa era só avaliada pela reputação que tinha. Aí Deus vai tendo misericórdia, porque Lamentações de Jeremias está escrito que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então Deus vai tendo misericórdia. A Bíblia diz também que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí Deus vai tendo misericórdia. E aí chega um momento que a pessoa começa a abusar da misericórdia. Começa a abusar do favor da graça. Aí Deus faz o quê? Deixa eu acender a luz aqui. Ajuda essa pessoa a pensar. Isso faz bem. Diga assim, ó, se preocupe mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Olha para mim. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Está escrito que os olhos do Senhor, Ele estão em toda parte. Agora olha depois da vírgula: observando atentamente os maus e os bons. Então Deus vê tanto o mal quanto o bem. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Aleluia. Deus vai trazer julgamento, até mesmo para o que está escondido. E esse é o problema, é que tem gente que esconde de um jeito que depois ele não acha mais onde que escondeu.
Aí esquece. Aí depois é surpreendido pelo Eterno. Aí eu nem lembrava. Você tem que entender que o HD do céu não corrompe. O HD do céu é ilimitado. Seja bom ou seja mal. Então o erro de Moisés, ele foi escondido dos homens, mas não de Deus. Mas presta atenção, a mesma vigilância que traz temor, porque a gente tem que vigiar, vigilância, vigiar. Diga amém. A mesma vigilância que traz temor, também traz conforto. Pergunte por quê? Porque ele vê as injustiças que são feitas contra nós também. Ele vê aquilo que nós não vemos, que estão tramando, que estão fazendo. Ele escuta aquilo que estão falando, que nós não estamos ouvindo. Ele visita mesas que você não foi convidado, mas teu nome faz parte. Até porque tem gente que é tão vazio que se não tiver o teu nome, não tem diálogo na mesa. Tem gente que é tão sem conteúdo. Tem gente que é tão sem... Ele precisa do nome da fulana, ele precisa do nome da ciclana, ele precisa do nome de alguém para colocar na roda, na mesa e ficar falando o tempo todo. Aí, quem está entendendo isso aqui? Aí não se contenta, eu tenho que pôr uma indireta lá para alguém, porque eu quero mostrar que ele quer chamar atenção, mas não tem conteúdo, então ele tem que usar alguém. Não se engane, Deus viu e ouviu. O que falaram de você, Ele ouviu. Quando você não ouviu. O que fizeram contra a tua vida, Ele viu. Eu aprendi uma oração, só que é uma oração que eu tenho medo de fazer ela. Porque depois que eu comecei a fazer essa oração, eu comecei a sofrer demais. Eu aprendi uma oração que é assim: Eterno nosso Deus, Rei do Universo, revela o coração de quem está próximo a mim. E eu começo a dar nome para Deus. Revela o coração do fulano. Revela o coração do ciclano. Menos de 21 dias. É impressionante. Você começa a perceber no olhar. Começa a fugir o olhar. Já não consegue mais cumprimentar. Às vezes, quando chega próximo, você sente a ira da pessoa. É o coração que é exposto. Quem está entendendo isso aqui? Mas esse é um segredo meu, você não precisa copiar. Quem está entendendo? Então Deus, Ele vê. Diga comigo, Deus vê. E aí nós temos uma outra verdade. Que esse Deus que vê, Ele também vê quando somos fiéis no oculto. Não. Ele não vê só o seu erro. Ele também vê a sua fidelidade silenciosa. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto
recompensará. Aleluia. O Deus que vê a falha, o Deus que vê o pecado, o Deus que vê o erro, é o Deus que também vê a sua fidelidade silenciosa, que é aquela fidelidade que não precisa ser mostrada. É aquela fidelidade que você mantém com Deus no altar secreto. Aleluia. Por quê? Porque quem é fiel a Deus tem um altar secreto. Um altar secreto em casa. Ele tem um altar secreto que ali ele fala com Deus. Ali Deus fala com ele. Aleluia. Então não é só pecado que Deus vê, Ele também vê a sua fidelidade. E é incrível porque Jesus, Ele denunciou os fariseus. Talvez essa foi uma das maiores raivas deles para com Yeshua, para com Jesus. Por quê? Porque Ele olhou para os fariseus e disse: vocês são hipócritas. Vocês fazem as suas orações de pé nas praças públicas, oram com vozes altas, para ser notado pelos homens. Vocês, quando jejuam, ficam com essa cara esquisita aí, para mostrar que está jejuando. Quando vocês dão as suas esmolas, vocês ficam aí tocando trompeta. Eis que vos digo, já receberam a sua recompensa. Por quê? Porque vocês fizeram isso apenas para ser notado pelos homens. Então já recebeu a sua recompensa, já foi visto por meia dúzia já. Aí ele disse: quando orar, fecha a porta. Somente aquele a quem interessa, que tem que estar lá te ouvindo. Quando for fazer o seu jejum, lava o teu rosto. Não fica com aquela cara esquisita de sofrimento, para mostrar que está fazendo algo para o eterno, para Deus. Viu já como que é o religioso? Eu não estou mal, E que foi, vaso? Toma um café aí, come um pão, uma bolacha. Eu estou de jejum. Eu não falasse que estava mal, é porque ele queria falar que estava de jejum, por isso que ele começou falando que estava mal. É por isso que desses momentos de jejum, assim, eu prefiro ficar na minha casa. Ou vai para o monte, vai orar, vai falar com Deus, fica longe de gente, porque gente às vezes faz a gente passar raiva, perder o jejum também. Quem está entendendo isso aqui? Aí ele disse: e quando for dar a sua esmola, não deixa a tua mão direita ficar sabendo que fez a esquerda. Porque é isso que eu vos digo: o vosso Pai, que vê em secreto, vos recompensará. A maior recompensa vem de Deus. A maior e melhor recompensa vem do Senhor. Então para de querer fazer para os homens ver. Para de querer fazer para os homens. Não. Faça para Deus. Sabe o que Deus vê também? A nossa fidelidade quando o pecado vem. E aí Deus fica esperando o nosso posicionamento diante do pecado, diante das tentações. Lembra de Caim e Abel? Quem lembra? Quem conhece a historinha? Ambos foi fazer um culto para Deus, sacrifício para Deus. A oferta de Abel foi agradável para Deus. Já de Caim não. Aí a Bíblia diz que o semblante do Caim caiu.
Caim ficou perturbado. Uma mistura de sentimento contra o irmão. Aí Deus visitou Caim e disse: por que seu semblante está diferente? Se você tivesse feito o que é certo, certamente eu teria aceito a sua oferta, eu teria aceito o teu sacrifício, eu teria aceito o teu culto. Aqui Deus já está deixando claro que só não aceitou porque não fez do jeito certo. Quem está entendendo? Aí Deus disse: o desejo já está na porta do teu coração, mas cabe a você dominar o que você está sentindo. É Deus falando assim: eu estou vendo, mas não sou eu que vou descer aí e vou apartar a briga. Então nem inicia, para não dar ruim. Aí eu te pergunto, você que conhece a história, ele dominou? O que ele fez? Se deixou ser levado pelo que estava sentindo. E matou. Sabe o que é interessante? É que o Caim também matou e escondeu, né? Aí lá vem Deus de novo: Caim, cadê seu irmão? Aí ele disse: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Petulante ainda. Acha que pode falar de queixo duro com o Eterno e não sair marcado por Deus. Aí a Bíblia diz que Deus o amaldiçoou. E em Hebreus está escrito que o sangue de Abel clama da terra por justiça. É um engano quando você pensa, acredita que ninguém está vendo. Não houve fidelidade no coração de Caim. Nós temos um outro ícone também: Davi, o rei, que se envolveu com Betseba, mulher de Urias, um soldado leal. Ela engravidou. Ele tentou então esconder, manipulando uma situação, trazendo o Urias da guerra, oferecendo a ele bebida, e disse a ele: agora vá lá dormir com a tua mulher. Depois o homem voltaria para a guerra. As guerras eram 6 meses, 8 meses, 1 ano. Quando ele voltava, vai ter uma criança. Ai, que lindo. Só que ele não contava com a lealdade de Urias. Você quer ver um plano maligno cair por terra? É quando dá de frente com um leal. Não tem plano maligno que dá certo com gente leal. Aí alguém vai falar assim: pastor, eu conheço essa história. Ele morreu. O mal venceu. Não, não venceu. O bem venceu. A lealdade venceu. Ele morreu sendo leal. Aí a Bíblia diz que o Davi achou que ia ficar tudo certo. O homem veio, morreu, está tudo certo. Só que Deus viu. Aí Deus visitou quem? O profeta Natã. E o profeta chamou Davi e disse: Davi, vem cá, vou contar uma historinha para você. Qual a historinha? Tinha um homem que tinha um monte de ovelha. Aí do lado tinha um homem que tinha uma só.
E aí? Então, que tinha um monte foi lá, matou a única ovelha do homem que tinha uma só e comeu. O que esse homem merece? Davi puxou a espada e falou: a morte, cadê o pescoço dele? Aí o profeta disse: esse homem é você, a espada do Senhor agora está na tua casa. Não tem como apagar as vitórias de Davi, as medalhas que ele ganhou. Mas o caso com Betseba foi uma marca que ficou e é apresentada até na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Dizendo que Salomão foi gerado filho de Davi e foi gerado por aquela que foi mulher de Urias. Porque não tem como apagar o nome de um leal. Você pode tirar ele da história, mas o nome dele vai permanecer. Deus viu. Deus vê tanto o mal quanto o... Deus vê fidelidade. Quando não tem nenhum holofote em cima também. Lembra do José? O José, filho de Jacó, que foi levado para o Egito, que um dia estava sozinho em casa com a mulher de Potifar, e ela então disse: deita-te comigo, e já fazia dias que ela estava investindo nele. Deita-te comigo, não tem ninguém na casa. O que ela disse para ele: não tem ninguém? Diga assim: oportunidade perfeita. Ele respondeu: não vou pecar, nem contra o meu senhor Potifar, nem contra o meu Deus. Sabe o que ele está dizendo? Você acha que não tem ninguém na casa, mas aquele que permitiu sonhar está comigo. Aleluia. Ele se manteve fiel. Deus viu a fidelidade dele. É por isso que Gênesis 39 está escrito 3 vezes: e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. Por que Deus era com ele? Por causa da fidelidade silenciosa. É aquela fidelidade que você não precisa postar na rede social. Quem está entendendo? A recompensa para quem permanece íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. Vou repetir: a recompensa para quem permanece íntegro quando ninguém está olhando. Ele vê quando nós somos fiéis no culto. Mas presta atenção: louvado seja Deus porque Ele vê. Não, olha para mim aqui. Louvado seja Deus porque Ele vê tudo. É mesmo, pastor? Sim. Por quê? Porque se Ele vê tudo, Ele corrige o que Ele está vendo. Aleluia. Deus vê para corrigir, para restaurar. Eu vou repetir: Deus vê para corrigir, para restaurar. Apocalipse capítulo 3 versículo 19. Apocalipse capítulo 3 versículo 19 está escrito: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Aleluia. E disciplino aqueles que amo. Aleluia. Seja diligente, se pois zeloso, e arrependa-te. Oh glória. Quando Deus vê, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, e através do arrependimento sermos corrigidos e restaurados pelo Senhor. Aleluia. E nós temos que entender que a repreensão de Deus não é para humilhar, não é para castigar, não.
A correção de Deus é a maior prova de amor, é a maior demonstração de que Ele te ama, de que Ele me ama. Deus não expôs Moisés para destruí-lo, não, mas para prepará-lo. Por quê? Porque o Deus que viu o erro é o Deus que também viu o potencial que ele tinha. Aleluia, aleluia. Grave isso, às vezes o fato de sermos expostos é o início de uma correção com propósito. Tem pessoas que estão fazendo de tudo para não ser exposto. Posso te falar? Depois desse processo aí você volta mais forte. Aleluia. Moisés ficou 40 anos no deserto. O erro dele, aquilo que ele fez, teve consequências. Aquilo que ele achou que ninguém estava vendo, teve consequência. Quando ele foi exposto. Mas foi justamente aquilo também que Deus permitiu, que o tirou do palácio, que o afastou dos egípcios. Aleluia. Foi justamente aquilo ali que colocou ele na rota do propósito. Foi justamente aquilo ali que levou ele para o lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Aleluia. É por isso que ele vai para o deserto e ele fica lá 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. 40 anos cuidando de ovelha, de rebanho, mas era Deus preparando ele para um outro rebanho. Era Deus preparando ele, dizendo: vai cuidando das ovelhas, que daqui a pouco eu tenho uma missão para você. Talvez Moisés se sentir esquecido, abandonado. 40 anos se passou, ele já não é mais aquele homem de 40, ele agora é um homem de 80. Mas era Deus preparando ele. Disciplina também traz preparação. Moisés, que achava que estava esquecido, passando pelo processo do silêncio, porque quando a gente fala de deserto, a gente está falando de silêncio. Já não tem mais aquela movimentação barulhenta de um palácio. Já percebeu que às vezes Deus tem que nos remover de alguns ambientes? Porque se Deus não nos remover de alguns ambientes, a gente não ouve a voz dele. É por isso que ele vai para o ambiente da restauração. E o ambiente da restauração é silencioso. O ambiente da restauração não tem muita gente por perto. O ambiente da restauração é só você e Deus. E o deserto. Você, Deus e o deserto. Aí talvez você chegou aqui passando por um processo, achando que foi esquecido, achando que você foi silenciado, achando que você está sendo humilhado. Mas Deus me levanta hoje como profeta para dizer para você: você não está sendo humilhado, você não está sendo humilhada. Esse processo é necessário, esse deserto é necessário, tudo que você está passando é necessário. Deus viu algumas coisas, só que Deus também não abre mão de você. Deus não abriu mão de Moisés, porque ele cometeu um erro e achou que ninguém estava vendo. Então eu venho como profeta de Deus para dizer para você: Deus não abriu mão de você. Deus, Ele ainda tem algo para a sua vida.
para você se arrepender. Porque Provérbios está escrito que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Aleluia. Quer prosperar? Traz para a luz o que está nas trevas, e o que está nas trevas está na jurisdição do diabo. E aí você tem que entender que ele é promotor de acusação. Ele vai te acusar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Até quando? Traz para as luzes. O céu está falando para alguém que traz para a luz, traz para a luz, traz para a luz. Eu quero convidar você a ficar de pé. Deus não expôs Moisés para destruí-lo. Coloca a tua mão no teu coração.